Fala, gente boa! Estamos de volta com mais um devocional. Seja bem-vindo de volta. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, se a gente não compreender e não viver, toda a sabedoria de Deus cai por terra. Todos os princípios que a gente está falando, se a gente não tiver esse pré-requisito, você pode encher tua cabeça de informação, mas não vai conseguir viver e executar a sabedoria de Deus. Estou muito feliz em poder trabalhar esse tema contigo de novo. Digo de novo porque nós trabalhamos ele lá no capítulo 1 de Provérbios, lá no comecinho do nosso devocional, lá em fevereiro. Nós trabalhamos isso um pouquinho. E é um ponto central da sabedoria. É uma característica pouco compreendida, mas que está conectada a um monte de coisa, inclusive coisas que a gente falou domingo passado, aliás, domingo retrasado, quando eu preguei a abertura da série Cobertura Espiritual da Família, e coisas que nós vamos estar falando com o pastor Lobo nesse final de semana. Então, vamos junto para Provérbios capítulo 14, versículo 27. Quero olhar contigo o versículo 27. Vamos começar lendo e aí vamos descascar ele juntos, vamos entender o conceito. Vou revisar alguns conceitos aqui contigo, porque talvez você não estava conosco lá no Provérbios 1:7, ou talvez você estava, mas precisa ser lembrado, porque esse conceito não faz muito sentido para a gente, até que alguém explique. Vamos lá? Olha só, Provérbios capítulo 14, versículo 27 diz o seguinte: O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. O temor do Senhor é fonte de vida. Olha o contraste, vida e morte, né? É fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Temor do Senhor é o ingrediente dado aqui que faz a diferença entre vida e morte. O temor do Senhor é o ingrediente que faz a distinção aqui nesse texto entre vida e morte. E é isso mesmo, tá? Não é exagero, não. É isso mesmo. É vida e morte. Vamos entender esse conceito, temor do Senhor. É importante a gente bater nessa tecla, você entender isso, para a gente ter um entendimento correto, ok? É um pouco estranho, às vezes, a gente falar sobre temor do Senhor, porque a gente associa temor com medo. Temor com medo. E é um pouco estranho eu imaginar que eu vou me relacionar com um Deus do qual eu tenho medo. Né? A gente vai adorar a Deus, mas eu tenho medo dele. Né? Eu devo buscar intimidade com Deus, mas eu tenho medo dele. Por que eu vou buscar intimidade com alguém que eu tenho medo? Não é? Parece contrassensual, mas não é. Se a gente entender o que a Bíblia quer dizer com temor, tá? O temor não é medo aqui. Não é o medo do jeito que a gente pensa no medo. O temor aqui é um santo respeito por Deus, entendendo que Ele é Deus e nós não somos. É um respeito, ok? Não é medo, é um respeito. Eu gosto muito de usar a ilustração porque acho que é importante a gente trazer para esse contexto. Quando Deus escolheu se revelar para a humanidade, através das páginas da Bíblia, a Bíblia é a revelação de Deus para nós, para a gente entender quem é Deus, como Deus funciona, como me relacionar com Deus. Deus escolheu se revelar como um pai, ok? Como um pai. Uma figura masculina e uma figura paterna. Ele escolheu se revelar assim. Ah, mas Deus é pai? Cara, Deus não tem sexo, Deus é espírito. Então ele não é masculino, ele se revelou como masculino, mas Deus não, você entende que ele não tem cromossomos masculinos. Deus, ele é infinito. Todas as coisas foram feitas por meio dele e por causa dele existem, inclusive homens e mulheres, estrelas e terra e ar e lua, estrela e tudo mais, ok? Ele é muito maior do que homem e mulher somente. Ele é pai no sentido de que ele é o criador de toda a humanidade. Então, de certa forma, nós somos filhos nesse sentido, né? De criados por Deus. Mas ele escolheu criar uma associação entre o pai que a gente consegue nos relacionar, pai terreno, com Deus. E isso é importante porque a figura de pai
ela é uma ótima figura para a gente compreender o temor do Senhor. Isso se você teve um relacionamento saudável, sadio e equilibrado e com seu pai, ok? Eu entendo que talvez tenha pessoas nos assistindo que o seu pai estava ausente, talvez você não teve um relacionamento com seu pai ou seu relacionamento com seu pai é conturbado. Então, ok, se esse é o teu caso, você precisa compreender aqui que nós estamos falando de um relacionamento ideal, ok? O relacionamento ideal de um pai com um filho é o seguinte, ou com uma filha é o seguinte: muito amor, né? Muito carinho, muito amor, muito cuidado, muita provisão, muita proteção, beleza? Mas ao mesmo tempo um respeito da parte do filho para com o pai, ok? Então o pai ama e permite que o filho sente no colo, que o filho brinque, que o filho passe a mão no cabelo, que o filho, sei lá, no meu caso não passa muita mão no cabelo, né? Mas o Mateus às vezes gosta de ficar mexendo aqui na parte que fica áspera, né? Gosta de ficar brincando comigo. Então, muito amor, muito carinho, muita intimidade, né? Ontem eu estava no sofá, o Mateus veio, sentou em cima e deitou e quis brincar e fazer cosquinha e muita intimidade. Ao mesmo tempo, precisa haver um equilíbrio de muito respeito. Então, quando eu preciso corrigir o Mateus, às vezes só o tom de voz, Mateus, já entendeu o recado. Então, existe amor? Claro. Existe intimidade? Claro. Mas existe também o respeito, o temor do pai dele? Sim. Por quê? Porque ele sabe que o pai dele é mais forte do que ele sabe que ele precisa obedecer o pai dele, ele sabe que, se for necessário, o pai dele vai discipliná-lo. E ele entende isso, e isso então coloca um equilíbrio correto no relacionamento. Meu pai me ama, posso sentar no colo, fazer cosquinha, brincar, dar risada, show de bola. Mas ao mesmo tempo tem momentos em que meu pai vai pedir de mim um comportamento ou vai corrigir o meu comportamento e eu preciso aprender a respeitar e caminhar com esse amor e esse respeito. Gente, temor do Senhor é isso. É eu compreender que existe um pai que me ama, que quer intimidade comigo, que quer brincar comigo, que quer dar risada comigo. Show! Mas entendendo isso, não perder o equilíbrio de compreender que também existe um pai que quer um determinado comportamento de mim, né? E que quando eu me desvio desse comportamento, ele vai me corrigir para o meu bem. Vai me corrigir para o meu bem. Como um bom pai que ama o seu filho, corrige o seu filho. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Então, se a gente compreender isso do ponto de vista de pai com filho, a gente compreende o temor do Senhor. Qual que é o equilíbrio que a gente precisa? A gente tem falado bastante sobre equilíbrio, né, essa semana. Eu não posso achar que Deus é o meu chapa. Meu chapa tipo, tá tudo bem, vai passar a mão na cabeça. Não. Ao mesmo tempo, Deus não é um legislador severo. E dentro do cristianismo tem muita gente que acha que Deus é meu chapa e tem muita gente que acha que Deus é só um legislador. Gente, Deus é um pai. Vamos para a Bíblia, esquece a tua opinião, tua personalidade, você que gosta de pregação mais dura, porque pregação dura que é boa, você que gosta de pregação mais mole, que é sopa de minhoca, né? Vamos para a Bíblia. Gente, a Bíblia revela Deus como pai. Não revela Deus como um chapa e não revela Deus como um legislador duro, como um pai. E esse equilíbrio precisa ser nosso ponto de equilíbrio também. O temor do Senhor é exatamente isso, entender que Deus é por mim, porque Deus tanto amou ao mundo, né? Deus tanto amou ao mundo que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, entregou o que ele tinha de melhor por mim e por você. Esse é um coração de um pai, né? Tira a camisa do próprio corpo para pôr no filho. É isso aí. Glória a Deus por isso. Mas, ao mesmo tempo, existe um pai que diz, filho, você precisa evitar o mal, você precisa, né, viver uma vida de santidade. Você precisa, agora que você foi alcançado pelo meu amor, você precisa viver esse amor e caminhar nesse amor e entender que a sua vida foi redimida da morte. Redimir é você ir lá e comprar, né? Nós estávamos na fila da morte por causa do nosso pecado, Deus foi lá e comprou a gente. Só que, cara, glória a Deus, não vamos mais experimentar a morte eterna, que é chamada de inferno. Glória a Deus por isso. Mas agora a nossa vida pertence a Deus. E eu devo viver de forma digna daquilo que eu fui chamado, para a salvação que eu fui chamado. O apóstolo Paulo diga isso. Viva a sua vida de maneira digna da vocação para o qual vocês foram chamados. Então esse é o temor do Senhor.
Temor do Senhor é fonte de vida e afasta, diz o nosso texto, vamos olhar aqui, e afasta das armadilhas da morte. Quais são essas armadilhas da morte que o temor do Senhor nos afasta? Deixa eu dar alguns exemplos para você. No sermão de abertura da nossa série, Cobertura Espiritual da Família, eu falei sobre o nada a ver, né? Eu brinquei um pouquinho que a Bíblia diz que existe o reino de trevas e o reino de luz. A pergunta foi, sua casa é uma casa de trevas ou uma casa de luz? Né? E eu brinquei um pouquinho de que algumas pessoas gostariam de criar um terceiro reino, o reino do nada a ver. Né? Não, tem trevas, tem luz e tem o reino do nada a ver. E a minha vida, a maioria dela é vivida nesse reino de nada a ver. Nada a ver, pastor, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E a gente quer dizer para nós mesmos e para os outros que existem algumas coisas na nossa vida que não tem nada a ver. E a gente falou, gente, biblicamente, é luz ou é trevas? Esquece esse negócio de nada a ver. E aqui a gente consegue compreender exatamente o que esse texto está dizendo. O temor do Senhor é fonte de vida. Lembra que aqui também tem um contraste, ó, não tem, você vai achar, ó, vida e morte, você não vai achar nada a ver aqui. É vida e morte. É luz e trevas. OK? Você não vai achar nada a ver aqui. É dois contrastes, vida e morte. O temor do Senhor é fonte de vida. E afasta das armadilhas da morte. Armadilha por quê? Porque você não enxerga. Não é óbvio, não é claro. Uma armadilha, ela é escondida, ela é colocada de uma forma astuta para você não enxergar. É o reino do nada a ver. Isso aí não tem problema. Não dá nada, isso aí. Exagero do pastor, imagina. Né? A gente pediu para você pensar em objetos na sua casa, né, que precisam ser retirados. Isso aí é exagero, pastor, isso aí não existe. É o reino do nada a ver. Armadilhas, coisas que não são óbvias, que não são visíveis, que não foram escancaradas para você ver, mas estão escondidas ali embaixo. Você quer fazer uma armadilha boa, você, né, bota lá uma armadilha para urso, por exemplo, né? Na região que a gente morava nos Estados Unidos tinha muito urso. Você bota aquela armadilha que pega, né, a pata do urso, ela fecha com uma boca assim, e você cobre ali de folhas, né? O urso está andando ali pela floresta, coberto de folhas, ele pisa ali, não vê a armadilha, até que a armadilha já o prendeu. Né? Então, queridos, o que a gente precisa ter compreensão aqui? É o temor do Senhor que afasta a gente das armadilhas da morte. E o que a gente tem aprendido nessa série e vamos aprender nesse final de semana com o Pastor Lobo? Tem coisa que a gente às vezes não leva a sério, que a gente precisa aprender a levar a sério. Vida de santidade é sério, sabe? Não é só Jesus te salvar, isso é ótimo que Ele nos salva, Ele nos perdoa, glória a Deus por isso, mas como eu falei no final da minha mensagem de abertura, né? Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado e o mal não pode tocar nele. A gente diz glória a Deus sobre o mal não poder tocar. Aquele que é nascido de Deus, o mal não toca nele. Glória a Deus, assim seja sobre a minha vida. Mas tem um detalhe ali no meio. Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E porque não pratica o pecado, caminha na luz. E porque caminha na luz, as trevas não conseguem alcançar. O que seria outra forma da gente dizer isso? Aquele que teme a Deus não pratica o pecado. Porque entende que existe um Pai que me ama, mas é autoridade sobre a minha vida, eu preciso respeitá-lo. Se ele me deu um comando, eu preciso obedecer. Se eu desobedecer, ele vai me corrigir porque ele me ama e vai me trazer de volta para o rumo. Eu preciso caminhar debaixo das instruções do meu Pai. E se eu fizer isso, o mal não pode tocar. Então, queridos, que a gente possa, né, trazer isso para nós. Eu creio que é um tempo, Deus tem me dado duas palavras nesse meu tempo de preparação do meu coração também para aquilo que Deus está fazendo. Estou num preparo um pouco mais extenso aí. Deus tem me dado duas palavras, pureza e devoção. Pureza e devoção. Eu creio que Deus está trabalhando conosco como igreja duas coisas. Pureza, se livrar daquilo que não presta, que é sujo, que não soma, que não colabora, que a gente deixa ali guardado num canto. Sabe? Crescer em pureza.
e crescer em devoção. O que é devoção? Cara, focar em Deus. Sabe, ser devoto, a gente fala ser devoto a alguma coisa, mas ser devoto a Deus, pureza e devoção. Eu creio que à medida que nós somos trabalhados por Deus em maiores níveis de pureza, em maiores níveis de devoção, e pode ter certeza que a conferência com o pastor Lobo vai trabalhar pureza e devoção, pode ter certeza. Eu creio que à medida que a gente trabalha em pureza e devoção, que o que Deus vai derramar sobre a nossa igreja é algo que a gente não experimentou até agora. Pureza e devoção é o que Deus vai trabalhar conosco de agora até a conferência de setembro, porque não é só a conferência de agosto não, tá? Tem a conferência do Espírito Santo em setembro também, vai ser incrível. Nós vamos ter 21 dias de jejum e de oração antes da conferência de setembro. Conferência do Lobo esse final de semana, passa uma semana, na outra semana a gente já entra com 21 dias de oração e jejum, preparando para a conferência de setembro, 12, 13 e 14 de setembro. Eu creio que vai ser um tempo de pureza e de devoção. E que à medida que a gente se purifica, e à medida que a nossa devoção cresce, eu creio que aquilo que o Espírito Santo vai derramar sobre a nossa igreja é algo incrível, maravilhoso e talvez algo que você nunca experimentou hoje. Então, até hoje. Então, vamos junto nessa jornada? Vamos pedir que Deus nos ajude? Vamos orar por isso? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por esse conceito tão central para a sabedoria. Inclusive, Provérbios 1,7 nos lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem o temor do Senhor, toda a sabedoria se torna só conhecimento, mas não se aplica à nossa vida. Eu oro, Deus, para que nós possamos crescer no temor do Senhor, possamos crescer como igreja em pureza e em devoção. E à medida que isso acontece, que essas áreas da nossa vida são ajustadas, que o Senhor derrame sobre nós. Mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o teu poder operando em nós. Nós oramos assim, Deus, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço para vocês. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.